A gente acha que só vai ver em filme ou vai ver em novela, enfim. A nossa equipe descobriu uma delas em Brumadinho, que fica aqui pertinho de BH. Imagine só, duas mulheres que nasceram no mesmo dia, elas foram trocadas na maternidade e somente 31 anos depois é que elas conheceram os pais biológicos. Os detalhes desse caso emocionante você confere agora na reportagem dele, o emocionado Augusto Medeiros. Põe na tela para mim. Solimara e Nilma, elas são personagens de uma história da vida real que, diante de um descuido, tiveram seus destinos mudados. Mas o carinho e o amor de Virgílio e Maria Marta e do seu José Mendes e da dona Maria Sebastiana fizeram a diferença na vida delas. Eu sempre quis dar amor, respeito, consideração e sabedoria, né, para Deus dar pra gente, para saber conduzir eles para ser um filho bom. Nos últimos anos, as duas famílias se tornaram uma só. Essa união se fortaleceu em 2008, tudo depois de uma decisão tomada por Nilma. Quando eu aceitei a fazer um exame de DNA, que aí comprovaram que os meus pais biológicos não eram aqueles que me criaram. Nilma é filha biológica de Virgílio e Maria Marta, mas foi criada por seu José Mendes e Maria Sebastiana, que na verdade são os pais biológicos de Solimara. 26 de julho de 1977. Era uma manhã de segunda-feira quando Dona Maria Marta e Dona Maria Sebastiana deram entrada aqui no hospital de Brumadinho. As duas foram internadas no mesmo quarto. A primeira a dar à luz foi Maria Marta. 2 horas depois foi a vez de Maria Sebastiana. As crianças nasceram saudáveis. No dia seguinte, terça-feira, no fim da tarde, mães e filhas deixaram a unidade de saúde praticamente ao mesmo tempo. O que elas não imaginavam é que os bebês haviam sido trocados. 18 anos se passaram após o nascimento de Nilma e Solimara. Seu Virgílio, pai afetivo de Solimara, escutou de sua irmã que a filha mais nova não parecia com os demais filhos. O aposentado não deu muita importância. 13 anos mais tarde, o assunto voltou à tona. Uma mulher chegou até Virgílio para falar que na zona rural de Bonfim, cidade que fica próxima a Brumadinho, existia uma moça que parecia muito com ele. Fiquei assim, com aquele negócio na cabeça 24 horas. Aí eu falei assim, mas como é que pode? Eu não esperava isso, né? Aí eu falei assim, mas alguma coisa eu tenho de saber quem é que é essa menina. Aí que eu procurei essa professora que ela falou comigo, se eu te empresto o carro, você vai lá. O exame de DNA foi feito e o resultado não podia ser diferente. Nilma Fernandes tinha 99,99% de chance de ser filha da dona Maria Marta e do seu Virgílio. Diante disso, fizeram o mesmo com Solimara, um novo exame e a confirmação de que ela era mesmo filha do casal José Mendes e Maria Sebastiana. Tô alegre, tô contente, né? Nós ganhamos mais uma família. Aos 74 anos, seu José fala do sofrimento que passou quando surgiram os rumores de que Nilma, que é casada e tem 2 filhas, não seria a filha dele. Os amigos diziam que a esposa teria o traído. Ele chegou a sair de casa. Eu fui lá na praça do Fundão, na conferência que eu sou comprado lá, e na hora que eu saí lá, eu já o chifrudo. Chamou eu de chifrudo, porque esse boato tinha passado, né? E eu falei, o quê? Eu tinha desconfiança que eu era chifrudo mesmo. Na casa da família Prata, amor e dedicação em dobro. Maria Marta dedicou boa parte do seu tempo para cuidar de Solimara. Mesmo com 37 anos, ela ainda é uma criança. Com 8 meses de vida, ela deu meningite, que deixou como sequela um problema mental. Ela estuda na APAI de Brumadinho. Quando a gente chegou com ela mesmo lá no hospital, que o médico examinou ela, falou assim, ó, dona Maria, a senhora acredita em algo superior? A senhora tem fé em Deus? Eu falei assim, eu tenho muita. Ele falou assim, é porque ela é só Deus. Fala pra mim, o que você sente pelos seus pais? Eu sinto no meu pai, na minha mãe e na minha mãe. O que você sente por ele? Amor, carinho? Amor e carinho. Em busca de justiça, as duas famílias entraram com um processo contra a Brusocor.
empresa de assistência médica que administrava o hospital na época em que os bebês foram trocados, além do município de Brumadinho, que atualmente responde pelo funcionamento da unidade. Para o advogado que acompanha o caso, naquele dia 26 de julho de 77, aconteceu um grave erro no setor da maternidade do hospital. Não apenas testemunhas comprovaram que à época o hospital não tinha o hábito de utilizar pulseirinhas para identificação dos bebês, como também o fato das famílias residirem em cidades diferentes e nunca terem se visto, a não ser na fase adulta, pós-nascimento, o que reforça a ideia de que a troca ocorreu dentro da maternidade. O processo teve início em 2009, um ano depois da confirmação da troca de Nilma e Solimara de seus pais biológicos. Em 2013, aconteceu o julgamento e as famílias passaram a ter direito a uma indenização de R$300 mil. Porém, as partes citadas entraram com o recurso, que será julgado na próxima terça-feira. O que eles alegam mais é que houve uma demora grande das famílias para entrar com a ação, o que não é verdade, porque eles só descobriram que houve de fato a troca no ano de 2008 com o exame de DNA, e a propositura da ação se deu em menos de um ano depois, então está completamente afastada a tese da prescrição. Independente do resultado na justiça, o maior presente eles já ganharam: terem a oportunidade de escrever uma nova história. Eu choro, mas meus filhos, quando eles vão lá em casa, e vão embora, de tanto gostar dos meus filhos. Não, eu adoro. Graças a Deus, consertou no fim, que ela foi bem criada lá e a outra foi bem criada aqui. Cadê o Augusto? Põe o Augusto na tela para mim aí, me emocionei de novo. Augusto, você esteve lá. E nada melhor do que a sua abordagem, sua fala sobre o que aconteceu para poder mostrar para toda Minas Gerais como é que o amor natural, o amor humano, na sua mais absoluta genialidade, ele consegue fazer com que, anos depois, a gente consiga amar como se fosse ontem, né, Augusto? É verdade, Stanley. A Solimara continua vivendo com os pais afetivos. E o mesmo acontece com a Nilma. Elas não trocaram de casa, mas hoje as duas famílias vivem unidas. Bastou um final de semana que está todo mundo de folga, ninguém está viajando, para eles se encontrarem. E, claro, a diversão é garantida. E aí, meu amigo, elas conheceram outros irmãos, a família foi crescendo, mais netos, bisnetos. A família lá é grande, viu? O seu José tem 8 filhos, na verdade. 8 filhos. Tirando a Nilma, né, que é a filha afetiva, mas 8 filhos, outros 7 filhos biológicos, então a família agora é gigante e eles souberam superar um erro que aconteceu no passado e agora eu acho que nada mais do que justo eles serem indenizados por essa culpa, por esse erro, não é? Por esse erro que aconteceu na maternidade, a troca de bebês. A gente não pode ficar acompanhando esse tipo de histórias. Isso aconteceu em 77, mas agora é sempre comum a gente acompanhar esse tipo de história. É porque normalmente essas histórias ficam escondidas, mas elas ainda acontecem. Mesmo tendo descoberto os verdadeiros pais ou os pais biológicos, eles descobriram, mas permanecem com os pais afetivos, se é que a gente pode chamar assim, porque para mim não tem mais adjetivo para o pai, A ou B, não. É uma família só, como você mesmo Esse bem é um disse, termo Augusto. judicial, não é? Biológico, afetivo, mas o amor, o carinho, você imagina só a dona Marta, não é? A Solimara teve um problema, né? A meningite, e aí ficaram sequelas, e ela mesmo com esse desafio, tem lá a Solimara toda carinhosa, alegre, feliz, e ajuda muito bem a mãe, viu? Arruma a cozinha, passa pano na casa, é bem ativa mesmo a Solimara. E a Nilma, feliz, casada, 2 filhas, e eles começaram em 2008 a escrever uma nova história dessa família que agora é gigante.